Mais um evento do Neofeed, Neo Summit COP30. Eu estou aqui com o Ricardo Mussa, da SB COP30. Ricardo, você faz parte desse grupo, né? Eu sei que você, quando saiu do cargo de CEO, você andou viajando por aí. Como conciliar os interesses, né, de diferentes países, da Arábia Saudita, da China, do Brasil, nesse caminho da sustentabilidade? Então, não é simples, Letícia. Assim, a gente está hoje com 60, acho que são 67 países, e não é uma tarefa simples, porque cada país tem, obviamente, as suas prioridades. Tem país como a China que fala muito mais de eletrificação, você pega a Arábia Saudita, obviamente, falando muito mais dos fósseis e da redução da emissão dos próprios fósseis. Na prática, o que você tem que fazer é tentar, eu acho que eu sempre tenho a expressão, ótimo inimigo do bom. Se você for muito radical nas conversas, você não leva a lugar nenhum. Você tem que achar os pontos de conexão entre os países. E, assim, para minha surpresa até positiva, a gente conseguiu criar um consenso em torno de alguns pontos específicos, não em todos. Então, a gente escolheu um pouco das brigas para ter algo que seja prático, que a maioria concorde, né? Mas não foi simples, não, e não está sendo simples, né? E quais são as principais divergências? Assim, tem divergência quando você fala principalmente quando você fala de métrica de medição de carbono. Então, obviamente que os europeus, eles têm muita ciência por trás do que eles fazem, mas eles não levam em consideração, por exemplo, a agricultura tropical. Então, tem uma divergência enorme na métrica de captura de carbono da agricultura tropical. Por quê? Porque a ciência, a maior parte do tempo, focou no mercado de agricultura temperada. Então, isso é exemplo de uma divergência que é grande ali. Aí você tem que usar a ciência para poder levar adiante a discussão. Tem uma discussão, por exemplo, que é o compromisso com o fim dos fósseis, né? Claramente, isso é uma meta muito difícil de alcançar no curto prazo. Então, o que a gente vê agora, a gente sabe que não vai acabar com os fósseis no curto prazo, como é que a gente cria uma ponte até lá? Então, eu acho que teve também muita discussão em torno disso. Mas são várias, assim. Eu estou citando algumas que vêm na minha cabeça agora, mas essa questão do carbono é uma que é muito interessante porque a gente tem pouca base científica aqui no que a gente chama do Global South para poder desafiar o que já existe de prática científica lá na Europa. Mas isso está melhorando bastante e a conversa está ficando mais de igual para igual. Existe algum país, né, ou continente que enxergue essa questão climática com mais urgência? Eu acho que tem assim, vários aspectos. Você tem. Eu vejo os Estados Unidos, obviamente, deu um passo para trás agora, infelizmente, mas as empresas de lá, eu não vejo elas mudarem a direção, que eu vejo a mudança de intensidade. E a Europa continua, acho que, muito engajada. A Ásia e a China, em especial, ela olha isso também como uma grande oportunidade. Então, a China, como ela tem muita produção de renováveis, com solar, eólica, bateria, ela olha isso como uma oportunidade. É diferente, cada país tem algumas características diferentes e tudo mais. Mas, de forma geral, eu não estou vendo um negacionismo das empresas em torno ao tema. O que eu vejo é uma prioridade distinta. Então, hoje, algumas regiões do mundo estão colocando esse tema como segunda ou terceira prioridade, o que era primeira prioridade há 3 anos atrás. Então, tem uma mudança, sim, na priorização que cada região tem feito. Agora, cada um olha de forma diferente também. A África, por exemplo, ela tem necessidades tão básicas que ela assumir compromissos é mais difícil do que a Europa ou os Estados Unidos, que são países desenvolvidos, né? A Ásia, por outro lado, é uma grande força de fornecimento de muito produto para essa transição, né? E o Brasil e a América Latina dessa hora é uma grande estrela, eu acho, porque a gente já está onde muitos países querem estar daqui a 20 anos ou 30 anos. Então, é diferente. Não tem, a expressão que a gente usa em inglês não tem one size fits all. Cada região tem o seu tempo, cada região tem a sua forma de atuar. E tudo bem, né? E você acha que esse contexto macroeconômico, né, com as tarifas lá nos Estados Unidos, do Donald Trump, taxa de juros alta aqui no Brasil, isso é um obstáculo para mais investimentos em sustentabilidade? Eu acho que quando você olha, e também não adianta a gente ficar durando a pílula, é um momento muito mais difícil o que a gente está vivendo que há 3 anos atrás. Então, essa transição energética, Letícia, ela tem uma característica que é mais cara do que a transição anterior. A transição anterior, que a gente saiu do carvão para o petróleo, ela acontecia naturalmente porque o petróleo era mais vantajoso do que o carvão para a gente seguir adiante. Neste caso, como ela é mais cara, alguém precisa pagar essa conta. E hoje o mundo, com os déficits que os países estão enfrentando, questões de aumento de demanda de energia até para o AI, guerra, trade war,
nessa hora é mais difícil você conseguir. Então, a régua aumentou, ou seja, os projetos agora para alguém fazer um investimento, você precisa de um retorno mais alto. Isso, e com projetos que muitos da transição energética ainda não têm viabilidade tão clara econômica. Então, isso atrasa a discussão de qualquer forma. Mas é parte do jogo. Acho que, de novo, como você está gerenciando uma empresa, tem as prioridades daquele momento. Mas eu digo que isso é um ciclo. E a gente está vendo agora um ciclo de baixa. E no ciclo de baixa, a régua aumenta. Aqueles projetos que não faziam tanto sentido, eles acabam ou morrendo ou sendo postergados. Mas os projetos que fazem sentido, eles ganham força. E tem, assim, eu acho que a mudança de direção, a gente não mudou. Assim, o trend que é... Porque a mudança climática não está indo embora se a gente não enfrentá-la. Então, a ciência mostra para a gente que precisa fazer alguma coisa. Então, o que eu vejo aqui é um ciclo que a gente está num ciclo de baixa agora, mas a gente vai voltar lá na frente e com as tecnologias corretas. A solução está na inovação e na tecnologia. Mesmo nesse ciclo de baixa, há espaço para o Brasil ser reconhecido mundialmente como uma potência verde? Há muito espaço. São poucas as temáticas. Eu brinco, né, que nem no futebol mais o Brasil é líder. Agora, nessa questão, a gente é líder sim. Quando a gente entra numa conversa, pega o nosso Código Florestal, a agricultura brasileira é super correta e muito mais avançada que o resto do mundo. Nossa matriz energética. Até eu fui visitar outro dia a produção de minério lá da Vale, lá no meio da Amazônia. Impressionante a qualidade da extração, como eles preservam. Assim. Então, a gente tem muita coisa boa. Eu acho que está sendo difícil nessa Copa, porque a questão logística até atrapalhou um pouco o foco principal, mas o Brasil é muito mais estrela, ou até o Brasil é muito mais solução do que problema. Então você entra numa conversa com os outros países, você vê quem é parte do problema e quem é parte da solução. O Brasil está naquele grupo da solução. Agora, a gente precisa se comportar assim, né? Então, eu brinco aqui também que a gente tem que parar de lavar roupa suja na frente do resto do mundo e se orgulhar mais do que a gente tem e ir para a COP com mais orgulho e apresentar mais as soluções do Brasil para o resto do mundo, né? Esse é um trabalho. Mas é fácil falar, né, Letícia? O difícil é fazer esse negócio acontecer na prática, né? Mas a COP está chegando, eu acho que a discussão da logística vai diminuindo e começa a ter uma discussão mais clara agora do qual o resultado que a gente vai entregar nessa COP, né? Falando em prática, o grupo, né, o SB COP30, propõe a criação de 8 forças-tarefa, né? Como garantir que isso saia do papel? Então, essa foi um aprendizado nosso e tem uma tradição que o mundo já há muitos anos no G20, ele sempre convocou o setor privado para participar da discussão do G20 e ajudar na elaboração das políticas e das recomendações que o G20 faz ao final de cada reunião. E criou-se o B20, que todos os anos, eu não sei se são mais de 15 anos que o B20 se encontra e faz. E a gente copiou esse sucesso do B20 ajudar o G20, criou o CSB COP para ajudar a COP. Então, hoje a gente tem lá mais de 60 países que são representadas pela SBCOP, pelo setor privado, são as confederações de indústria e comércio de vários países do mundo, a US Chamber nos Estados Unidos, CCPIT da China, a Business Europe, a CNI aqui no Brasil, assim por diante. E a forma que a gente encontrou foi copiando o modelo de sucesso do B20. Qual é o modelo de sucesso? Você faz poucos temas, os temas que são discutidos na COP, tem transição energética, financiamento climático, bioeconomia, cidades sustentáveis. E para cada um deles eu convidei um CEO de uma grande empresa aqui do Brasil. Então, aqui no evento, até no exemplo, teve lá o Gilberto Mazzoni da JBS, tá? O Rafael Segredo da Schneider Elétrica, a Luciana Ribeiro da IB Capital. E ele, por sua vez, convoca do network dele CEOs de outros países para que eles juntos consigam elaborar recomendações para os negociadores. Então, isso foi feito. A gente está terminando agora no mês de setembro, a gente entrega essas recomendações. São poucas recomendações, esse é o aprendizado também. Não adianta você fazer muitas recomendações que ninguém lê. Então, cada grupo vai entregar 2 ou 3 recomendações por força-tarefa. Mas o mais legal não é isso. O que eu aprendi também é que a gente tem que liderar pelo exemplo. Então, a gente fez um concurso que a gente chama de SBCOP Awards, é o termo em inglês, onde, como a SBCOP representa quase 40 milhões de empresas no mundo, a gente falou, tem muitas empresas no mundo que estão fazendo bons trabalhos. Então, a gente pediu para eles mandarem para a gente os melhores cases de sucesso que tenha, importante, retorno econômico, provado já nos últimos 5 anos, tenha escalabilidade, seja escalável, tenha combate às mudanças climáticas, né, e tenha impacto. Então, a gente recebeu assim, quase 1.000 projetos já, projetos não cases, a gente está selecionando os melhores. Então, a gente vai lá na COP e fala, olha,
foca naquilo que está funcionando. Em vez de te lançar uma ideia nova, vamos olhar o que já está funcionando. São 30 COPs, são 30 anos do mundo já tentando e muita gente testando, errando. Então o setor privado é muito bom em testar, melhorar. Então a gente está impressionante a qualidade dos cases que a gente está recebendo. Então, para mim, mais até do que as recomendações que a gente vai entregar também, eu fiquei mais animado com os exemplos, porque nada melhor para movimentar o setor público. Falou, olha, por que esse exemplo na Malásia de bioeconomia, por que esse exemplo no Brasil de transição energética funcionou? Foi a política pública? Foi a questão econômica? Foi o mercado? E aí a gente foca no que funciona para poder levar adiante. Então, esse para mim, um dos maiores legados que a gente vai deixar é através do exemplo e influenciar os tomadores de decisão da COP. Pô, olha o que está funcionando, em vez de ficar fazendo uma ideia milaborante que vai funcionar em 2050. Né? E você pode contar o legado mais importante que você acredita que esse paper vai trazer? Olha, Nossa, é difícil escolher um. Eu acho que a gente está errando bastante também. Não vou falar aqui que... Sabe uma coisa que eu percebi em meu aprendizado com essa conversa toda? É que o setor privado nunca teve uma grande participação nas COPs. É uma coisa muito de governo, de Estado. Essa COP em particular, ela está tendo uma abertura enorme do setor privado. E a gente está conseguindo, através da SBCOP, organizar o setor privado para poder ser representado. Então, acho que um dos legados, que eu acho que a Austrália ou a Turquia, que a próxima COP deve acontecer num desses dois países, é ter também a SBCOP mais forte e mais organizada para poder influenciar corretamente. Né? Então, acho que esse é um legado, a gente organizar melhor, porque isso é uma discussão que não vai acontecer em um ano. A gente não vai resolver o problema agora, a gente vai começar, já vem, né, 30 anos, muita coisa vem sendo feita agora. Mas eu acho que tem uma discussão muito pautada em a gente ser mais prático. Acho que o que está acontecendo agora com o mundo, a gente está deixando de ser muito... Tem um lado bom de ser sonhador, mas essa discussão aí que agora a gente tem um trade war, tem guerra, o ESG está perdendo força, está fazendo também com que o setor esteja mais prático. Então, acho que um legado dessa COP é a gente focar mais na ação e menos em ficar discutindo o longo prazo. A gente está agora realmente discutindo o que dá para implementar no curto prazo. Então, para mim, um grande legado dessa COP é ter uma agenda de ação muito clara para isso e o setor privado bem organizado para ajudar nessa agenda de ação.